Descobri que meu marido era serial killer e eu era o alibi. Eu acordei com o barulho da água escorrendo, não da torneira. Era mais grosso, mais lento, como se alguém lavasse algo, pesado. A casa estava escura, mas a luz da lavanderia tremeluzia. Levantei, ainda tonta, o gosto de ferrugem na boca. As pontas dos meus dedos estavam enrugadas, como se tivessem passado horas na água. Segui o som. Meus pés descalços colaram no chão frio. Quando cheguei à porta entreaberta, vi ele ajoelhado, esfregando algo no tanque, as costas nuas cobertas de arranhões. Do lado, um pano ensanguentado e meu colar. O que eu tinha enterrado com meu irmão. No espelho da lavanderia, embaçado pelo vapor, uma frase apareceu como se escrita por dentro. Você sempre soube. Naquela época, eu achava que o amor era silêncio. Não aquele silêncio poético dos filmes, mas um silêncio espesso, cheio de coisas não ditas. Meu nome é Larissa. Tenho 34 anos. Sou professora de História no Colégio Estadual do Bosque, em Guarulhos. E durante muito tempo, acreditei que meu casamento com o Eduardo era o que restava de certo na minha vida. A casa onde morávamos era uma daquelas sobradinhas geminadas com quintal estreito e portão de alumínio. Nada muito charmoso, mas funcional. O tipo de lugar onde se ouve tudo do vizinho, desde o cachorro latindo até as discussões de casal na madrugada. Mas a nossa casa era muda, fria, como se as paredes absorvessem o som. Eduardo era vigilante noturno no aeroporto de Cumbica. Um homem calado, metódico, com olhos escuros demais para o rosto claro. Nunca levantava a voz. Nunca demonstrava raiva. Nunca dizia, eu te amo. Mas sabia fazer café do jeito que eu gostava e me cobrir quando eu adormecia no sofá. Ele dizia que preferia a noite porque o mundo ficava mais honesto quando todo mundo dormia. Nas primeiras semanas após o casamento, eu acordava no meio da noite e sentia falta dele na cama. Pensava que era o turno, que ele já estava na guarita do Terminal 2. Só que às vezes, ele ainda não tinha saído. E mesmo assim, a cama estava fria. O armário, entreaberto. A toalha de banho, úmida no varal. Quando eu perguntava, ele dizia que devia ter levantado para beber água ou verificar um barulho. Nunca dava detalhes, nunca pedia desculpas. E eu, por algum motivo que hoje me assusta, nunca insistia. A verdade é que eu tinha me acostumado com o estranho. Comecei a perceber pequenas coisas, padrões. A mesma camisa lavada 2 vezes por semana, mas que ele nunca usava. Um armário trancado no quartinho dos fundos, cujo chaveiro sumia quando eu perguntava. As caixas de sapato organizadas por cores, mas com pesos diferentes. Um dia, peguei uma delas. Dentro, uma pedra envolta em pano branco e uma fita com meu nome escrito. Eu ri. Um riso curto, desconfortável. Achei que era uma brincadeira boba, um símbolo qualquer. Talvez algo relacionado à fé de Eduardo, embora ele nunca falasse de religião. Só usava um colarzinho de São Jorge no pescoço, de prata, sempre escondido por baixo da camiseta. Mas naquela casa, tudo era meio escondido. Tínhamos uma vizinha, Dona Dalva, daquelas senhoras que veem tudo da janela da cozinha. Ela dizia que Eduardo era educado demais para ser confiável. Eu achava exagero. Ele sempre a cumprimentava, ajudava com as sacolas, cuidava da rampa quando chovia. Mesmo assim, ela vivia deixando bilhetinhos pela grade. Cuidado com os sonhos, nem todo anjo vem de Deus. Ouvi barulhos no quintal às 3 da manhã. Você estava bem? Eu achava que era coisa de idosa religiosa demais. Ela acendia velas no portão, jogava sal nos cantos do muro, queimava arruda nos domingos. Às vezes, o cheiro invadia minha cozinha. Eduardo detestava. Uma noite, ele voltou mais cedo do turno. Eu estava lavando a louça quando ele chegou por trás, me abraçou pela cintura e sussurrou no meu ouvido. A vizinha não vai mais incomodar. Quando me virei, ele sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. E por um segundo,
um segundo que me lembro até hoje, eu senti pavor, sem motivo. Como se algo dentro de mim reconhecesse o tom daquela frase. Como se uma parte adormecida acordasse. Na segunda-feira seguinte, Dona Dalva não apareceu na janela. Eu bati na porta, deixei recado, liguei para o número do filho dela colado no portão. Ninguém atendeu. 2 dias depois, o cheiro começou. Os vizinhos chamaram a polícia. Dizem que foi infarto, sozinha, na sala. Mas, quando os policiais saíram, eu reparei em algo na calçada. Um risco no cimento fresco, como se alguém tivesse desenhado um triângulo de cabeça para baixo. No centro, um ponto. Tentei apagar com o pé. Não saiu. E na noite seguinte, o armário do fundo, aquele que sempre estava trancado, apareceu entreaberto. Dentro, pendurada num gancho, estava a mesma camisa que ele lavava 2 vezes por semana. Mas agora, tinha manchas amarronzadas na manga. E o cheiro não era de sabão. Quando questionei Eduardo, ele disse que eu estava ficando paranoica, que estava vendo coisas por causa do trabalho, do estresse, que precisava rezar. Foi a primeira vez que ele falou em rezar. E a primeira vez que eu soube que ele escondia um altar. O altar ficava atrás da estante de livros, no quartinho de despejo que mal dava para entrar em pé. Era uma prateleira coberta com pano preto, cercada por velas derretidas e pedaços de ossos secos. Havia folhas secas, arruda, guiné, alecrim, misturadas com barbantes vermelhos e pregos enferrujados. No centro, uma imagem de São Jorge, mas coberta com um pano vermelho, como se estivesse envergonhado. Ao lado, um pequeno prato com terra e algo que parecia carne. Eu travei. Meu corpo ficou ali, congelado na porta, como se meu espírito tivesse ficado do lado de fora. A única coisa que consegui fazer foi sussurrar. O que é isso? Eduardo apareceu atrás de mim tão silencioso que eu dei um pulo. Ele não respondeu. Apenas fechou a porta com cuidado, como quem guarda algo precioso. É para proteção, ele disse. Aqui nesse bairro tem muita inveja, muito olho gordo, mas não era proteção, não era fé. Era outra coisa. Tinha um cheiro errado. Não era o incenso da igreja. Era um cheiro de coisa guardada há tempo demais, de umidade, de algo que deveria estar enterrado. Depois daquela noite, comecei a prestar atenção no que antes eu ignorava. Pequenos ruídos no meio da madrugada. A descarga do banheiro sendo acionada sozinha. Barulhos de passos no quintal, como se alguém andasse descalço sobre o cascalho. Eu pensava em ladrão, em animal, mas não. Era um som ritmado, metódico. 3 passos, pausa, 3 passos, pausa. E então veio o episódio da travessa. Na sexta-feira à noite, estávamos jantando em silêncio. Arroz, ovo frito e farofa. Quando ouvi o som de vidro estalando. Corri para a cozinha achando que o forno tinha quebrado, mas a travessa que estava no escorredor tinha rachado no meio. Sem calor, sem impacto. Só se partiu. Em 2 metades exatas. O cheiro de comida azeda se espalhou no ar, como se a travessa guardasse algo podre. Eduardo levantou da mesa e disse com a maior naturalidade: quando o vidro se parte sozinho é porque alguém quebrou a promessa. Eu olhei para ele sem entender. Que promessa? Ele sorriu e pela primeira vez percebi que ele tinha um dente lascado no fundo da boca. Eu nunca tinha reparado antes. Era como olhar para um rosto conhecido e encontrar um detalhe que mudava tudo. Você não lembra, mas fez uma. Naquela noite, sonhei com o quintal. No sonho, eu estava descalça, andando entre vasos e sombras. O chão estava coberto de folhas secas. A mangueira no fundo parecia pulsar, como se tivesse um coração. E havia uma mulher de branco parada ao lado dela, o rosto coberto por um véu, as mãos cheias de terra. Ela apontava para a casa, e no exato momento em que olhei para a porta, acordei, mas não na cama. Acordei sentada na varanda de camisola, com os pés sujos de terra.
as unhas cheias de barro e o pano preto do altar, amarrado no meu pescoço. Corri para dentro. Eduardo dormia no sofá, televisão ligada no volume baixo. Parecia exausto, como se tivesse corrido uma maratona. O controle remoto na mão. Mas havia algo errado com ele. Um arranhão no ombro, profundo, com sangue seco. Quando tentei acordá-lo, ele abriu os olhos tão rápido que eu recuei e sussurrou: "Não fala com ela." "Com quem?" perguntei, mas ele já tinha voltado a dormir. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete preso com fita crepe na porta da cozinha. Papel grosso, letra de caderno antigo. A mesma mulher aparece antes de cada queda. Proteja o que ama, ou aceite o que escolheu. Meu coração disparou. Corri até a casa da dona Dalva, mesmo sabendo que estava vazia. O portão tinha sido arrombado pela perícia dias antes, mas agora, pendurado num dos pregos do batente, havia um patuá. Uma bolsinha vermelha de pano, costurada à mão. Eu não toquei. Apenas observei. Quando me virei para sair, vi uma senhora parada do outro lado da rua. Morena, cabelos grisalhos, lenço vermelho na cabeça. Ela me encarava com olhos apertados, braços cruzados. Quando nossos olhares se encontraram, ela disse, sem mover os lábios: "Você sabe que ele não trabalha à noite, né?" Meu sangue gelou. "Como assim?" Mas ela apenas virou e entrou num portão enferrujado, que rangeu como se protestasse. Fui direto ao celular. Liguei para o número do posto de vigilância. Me identifiquei como esposa. Disfarcei dizendo que precisava avisar sobre um exame médico. Do outro lado da linha, o homem hesitou. "Dona Larissa, o Eduardo não está na escala noturna há mais de um ano. Ele pediu afastamento por insônia. Só volta mês que vem." Achei que já soubesse. A ligação caiu. Ou foi cortada. Não sei. Tudo ao meu redor ficou mudo. Até a geladeira parou de roncar. O ar estava denso, como se eu tivesse mergulhado em óleo. Eu não sabia onde ele estava durante as madrugadas, mas sabia, com cada célula do meu corpo, que não era trabalhando. E naquele momento, pela primeira vez, entendi que eu dormia com um estranho. A partir daquela ligação, o mundo não girava mais no mesmo eixo. Cada minuto ao lado de Eduardo era uma performance. Eu sorria, cozinhava, respondia com "tá tudo bem", mas por dentro eu contava as horas. Os passos, as mentiras. Comecei a escrever tudo. Cada movimento, cada fala, cada madrugada em que ele saía e voltava com cheiro de chuva, mesmo quando o céu estava limpo. Guardei esse caderno no fundo da gaveta de meias, sob uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe me dera quando me mudei. Nunca fui religiosa, mas sentia que precisava de algo entre mim e ele. E foi nesse tempo que a presença começou. Não era ele. Era outra coisa. Algo que ficava parado nos cantos da casa quando eu virava o rosto. Às vezes, sentia um sopro no pescoço enquanto estendia roupa no varal. Ou o som de alguém subindo a escada devagar quando eu estava sozinha. Cheguei a pensar em delírio, paranoia. Mas então, os outros começaram a notar. No sábado, minha irmã Marina veio me visitar. Nunca gostou muito do Eduardo. Dizia que ele tinha olho de poço, daqueles que a gente nunca sabe a profundidade. Estávamos na cozinha tomando café, quando ela parou de falar no meio da frase. Olhava fixamente para a sala. "Lari, você viu aquilo?" "O quê?" "Atrás do sofá. Tinha alguém ali." Levantei, fui até lá. Nada. Só o vazio. Mas o cheiro estava de volta. Terra molhada. Como se alguém tivesse acabado de cavar um buraco no quintal. "Isso tá me dando calafrio", Marina disse. "Você tem rezado?" Respondi que não, que fazia anos. Ela me puxou pelo braço. "Tem coisa errada nessa casa. Tem coisa te olhando." No mesmo dia, encontrei 3 passarinhos mortos no quintal. Não estavam despedaçados. Estavam enfileirados, com as patinhas para cima, como se alguém tivesse colocado ali. Como oferenda. Fui até o terreiro de Dona Celeste,
Uma senhora conhecida no bairro. Não era muito minha praia, mas naquele momento eu precisava de qualquer coisa. Ela me recebeu em silêncio, olhou nos meus olhos como quem lê um livro antigo. Não fiz perguntas, só sentei. O que dorme contigo não é só ele, ela disse. Ele carrega gente, gente que não descansa. Gente morta? Ela assentiu devagar. E tem mais. Ele não carrega só. Ele alimenta. Meu estômago embrulhou. Alimenta o quê? Ela estendeu a mão enrugada e colocou sobre a mesa uma pedra negra, áspera, do tamanho de uma jabuticaba. Havia algo dentro dela. Algo que parecia pulsar. Isso aqui apareceu no terreiro hoje de manhã, no lugar onde fazemos os passes. Nunca apareceu antes. E nunca deveria aparecer. Você conhece isso? Sim. Eu conhecia. Era igual à pedra que encontrei na caixa de sapatos, com meu nome escrito. Ele tá mexendo com o que não pode. E se você continua deitada ao lado, um dia vai acordar e não vai mais ser você. Voltei para casa em silêncio. Eduardo já estava lá, sentado na varanda, olhos fechados, como quem escuta alguma música que só ele ouve. Quando me aproximei, ele falou sem abrir os olhos. Foi visitar a velha? O sangue sumiu do meu rosto. Que velha? Ele riu, baixo, como quem sabe de tudo. Essas benzedeiras não vão te salvar, Larissa. Naquela noite, deixei meu celular gravando. Coloquei embaixo da cama, escondido dentro de uma meia. Liguei o aplicativo de gravação e tentei dormir. Ou fingir que dormia. De manhã, com as mãos tremendo, fui ouvir o que tinha captado. Os primeiros minutos eram só silêncio, o barulho leve do ventilador. Depois, arranhões. Como unhas no gesso. Sussurros. Frases que não conseguia entender. Mas em um momento, por volta das 3h17 da manhã, uma voz, profunda, gutural, disse: "Você prometeu. Agora é sua vez." E depois, o som de uma risada. Não era a dele, não era a minha, era de outra coisa. Levei o áudio para a Dona Celeste. Ela não quis ouvir, apenas colocou a mão sobre o gravador e disse: "Apaga e reza." Mas não consegui. Aquela frase grudou em mim. Agora é sua vez. Comecei a desconfiar de tudo. Dos horários de Eduardo, das manchas nas roupas, da conta bancária dele, sempre limpa, mesmo com o salário regular. E então veio o último aviso. E o mais brutal. Recebi uma caixa pelos correios, sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga, em preto e branco, já amarelada. Era da rua onde cresci, antes da urbanização. E ali, bem no centro da imagem, uma mulher de vestido branco, igual a do meu sonho, parada sob a mangueira. Ao lado dela, uma criança. Eu. Atrás da foto, uma única frase. Você não lembra, mas ele lembra. A foto ficou sobre minha mesa por horas. Eu encarava aquela criança, eu mesma, com um vazio no peito, tentando escavar da memória qualquer lembrança daquele dia, daquela mulher, daquele instante que alguém julgou importante o suficiente para eternizar em papel. Mas não vinha nada, só a angústia. Uma angústia funda, antiga, que não sabia nomear. Eduardo voltou do trabalho por volta das 4 da manhã, como de costume. Entrei no jogo. Sorri, perguntei se queria café, como quem cuida. Mas a verdade é que eu contava suas pisadas, observava as marcas de barro na sola do tênis, o cheiro que grudava na roupa dele. Não era só terra, era ferro, era carne úmida, era coisa morta. Naquela madrugada, esperei ele dormir profundamente e fui até o quartinho dos fundos. O altar estava mais carregado. A imagem de São Jorge agora tinha os olhos cobertos por linha preta. Havia sangue seco nas laterais do prato. E no chão, desenhado em giz branco, um triângulo dentro de outro. No centro, meu nome. Novamente. Como se eu fosse parte de um ritual que nunca aceitei participar. O ar naquele cômodo parecia mais denso. Era difícil respirar.
O som do meu próprio coração era abafado por uma espécie de zumbido, como se tivesse um enxame invisível no teto. Então, sem pensar, puxei o pano da estante, e por trás dele, escondido entre os objetos, encontrei um espelho. Estava coberto por um véu. Quando tirei, vi o vidro trincado em zigue-zague. Não me refletia. Ao invés do meu rosto, o que vi foi a imagem de uma mulher. A mesma da foto, do sonho, do quintal. Ela me encarava com olhos fundos, com a boca costurada. E mesmo assim, eu a ouvia. Você abriu a porta. Dei um passo para trás. O espelho escorregou da minha mão e caiu no chão, estilhaçando em 1000 pedaços. No instante em que se partiu, a casa inteira pareceu reagir. As luzes da cozinha piscaram. O ventilador desligou, e da sala ouvi um som que até hoje me acorda à noite. Uma risada grave, arrastada, como se o próprio chão estivesse rindo. Voltei correndo para o quarto. Eduardo ainda dormia, mas seu rosto tinha mudado. Os olhos estavam abertos, vidrados, fixos no teto. A boca entreaberta, sussurrando algo inaudível. E as mãos, enrijecidas, pareciam apertar lençóis invisíveis. Tentei sacudi-lo, chamar. Nada. Até que ele, num movimento brusco, sentou-se na cama, respirando forte, como quem emergiu de um afogamento. Me olhou com olhos que não eram dele. Você não devia ter quebrado o espelho. A voz saiu rouca. Diferente. Baixa demais para ser dele. O que está acontecendo com você, Eduardo? Ele virou o rosto devagar, como se estivesse sentindo o gosto do ar. Eu não lembro do meu nome. E então, desmaiou. Chamei uma ambulância. Levaram-no desacordado. Pressão alta. Suspeita de AVC. No hospital, ele acordou horas depois, sem lembrar de nada. Disseram que poderia ser estafa. Ou crise de sonambulismo. Mas eu sabia. Algo tinha se rompido. Voltei sozinha para casa. A sala tinha cheiro de vela derretida. E um detalhe me fez parar. Os espelhos da casa, do banheiro, do corredor, até o pequeno do armário, todos estavam trincados. Não quebrados, trincados, com o mesmo desenho, 3 linhas em zigue-zague que se cruzavam no centro. E ali, no espelho do banheiro, escrito com batom vermelho, uma nova mensagem. O reflexo é só o começo. Naquela noite dormi no carro, com as portas trancadas, a rua deserta, a lua encoberta, e a sensação de que alguém, ou algo, me observava da janela da sala. No dia seguinte, decidi procurar o hospital psiquiátrico onde Eduardo havia sido internado por uma noite anos antes, logo após perder a mãe. Ele raramente falava dela. Só dizia que ela conversava com os mortos e que o pai tinha fugido quando ele tinha 10 anos. O lugar era uma construção antiga, no alto da Muca. Arquivos empoeirados, enfermeiras idosas. Consegui, com muito custo, acesso aos registros dele. Prontuário curto, com poucas observações. Mas uma folha solta no fundo chamou minha atenção. Um desenho. Feito com lápis preto, numa folha de bloco de notas. Era a mesma mulher. Vestido branco. Mãos cheias de terra. E atrás dela, eu. Menina, com os olhos cobertos. E abaixo, uma frase escrita por uma letra infantil. Ela disse que ele ia voltar. E que eu tinha que lembrar. Saí dali carregando a certeza de que meu marido guardava algo mais que segredos. Guardava pactos, memórias enterradas. E que, de alguma forma, eu fazia parte disso antes mesmo de saber. No caminho de volta, parei na casa da senhora do lenço vermelho. Seu nome era Benedita, umbandista, conhecida por ver o que não quer ser visto. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me ofereceu um copo d'água e apontou para uma vela acesa no chão. Senta, já tá vindo com coisa atrás. Sentei. A chama da vela tremia mesmo sem vento. Ele não tá possuído, ele é o portal. Portal? Para algo que quer voltar. E você? É o selo. Foi quando entendi. O espelho não trincou.
Ele só mostrou o que já estava rachado há anos. A palavra selo grudou em mim como uma maldição. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sentia, em cada arrepio sem vento, em cada sonho que terminava com gosto de sangue na boca, em cada silêncio dentro de casa, profundo demais para ser normal. Dona Benedita pediu um objeto pessoal meu. Entreguei meu colar antigo, o que eu pensava ter sido enterrado com meu irmão. Ela segurou com a ponta dos dedos e fechou os olhos. Isso aqui já foi desenterrado, não por você, mas por alguém que te conhece mais do que você mesma. Fez um sinal sobre o peito, desenhando uma espiral com o dedo indicador. Tem coisa enterrada nessa história. E não é só memória. Fui direto para a casa da minha mãe. Não nos víamos desde o enterro do meu irmão, o Rafael. Ele morreu afogado numa represa em Atibaia quando tinha 13 anos. Eu tinha 12. Na época, disseram que foi acidente. Escorregou, bateu a cabeça. Mas a lembrança sempre foi turva, fragmentada. Minha mãe vivia com os olhos fundos, sempre segurando o terço. Quando abri a porta e entrei, ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. Você tá pálida? Tá com coisa, Larissa? Mãe, o que aconteceu de verdade com o Rafael? Ela travou. Você era só uma criança. Não tinha como entender. Tenta me explicar agora. Ela se sentou no sofá, mãos tremendo, os olhos vidrados num passado que se recusava a morrer. Seu irmão. Ele dizia que falava com uma mulher no quintal, sempre à noite. Dizia que ela ensinava palavras, que contava segredos. A gente achava que era imaginação. Criança inventa. Uma mulher de branco? Ela arregalou os olhos. Como você sabe? Respirei fundo. Senti o cheiro do passado invadindo a sala. Umidade, vela, fumaça de cigarro velho. Eu também vi, recentemente. Mas ela fala comigo agora. Minha mãe chorou sem fazer barulho. Um choro contido. O tipo de dor que fermenta por décadas. E então ela me contou. Um dia, o Rafael apareceu com as mãos cheias de terra. Disse que a mulher mandou enterrar o colar para proteger você. Eu deixei. Achei que era só brincadeira. Mas naquela mesma semana, ele sumiu. Saímos para procurar. Encontramos o corpo 2 dias depois, no fundo da represa. Mas ele não tinha água nos pulmões. Como assim? Ele não se afogou, Larissa. Ele foi levado. Fiquei sem ar. Ela se levantou, foi até o armário e voltou com uma caixa antiga de madeira. Lá dentro, guardava objetos que pareciam restos de uma vida passada. Um botão de roupa infantil, uma correntinha, um desenho torto de família e um caderno. Capa azul, bordas gastas. Era do Rafael. As páginas estavam cheias de desenhos. Sempre os mesmos elementos. Triângulos invertidos, uma casa com janelas pretas, uma árvore solitária. E ela, a mulher de branco, mãos de barro, boca sem traço. Em uma das páginas, a mais danificada, ele escreveu: Edu fica do meu lado. Ele também vê. A mulher disse que um dia vai precisar da gente, que vamos guardar a porta, que minha irmã é a chave. Edu. O apelido de Eduardo. Minha cabeça rodou. Meu irmão e meu marido se conheciam. Voltei para casa com o caderno nas mãos. Eduardo estava sentado à mesa cortando algo com uma faca pequena. Quando me viu, tentou esconder, mas era tarde. O que é isso? Nada. Lixo. Tentei tirar da mão dele. Ele segurou firme, o olhar carregado. Você mexeu onde não devia, Larissa. Você conheceu meu irmão. Silêncio. Você estava lá, naquele verão em Atibaia. Ele abaixou a cabeça. Respirou fundo. A gente fez uma promessa. Só isso. Ah, que promessa? Ele levantou o olhar e por um momento ele não era mais meu marido. Era um menino. Um menino assustado, cansado de segurar um segredo pesado demais. A gente queria trazer alguém de volta. Quem? A mãe dele. A mulher da água. Só que ela veio errada.
Você abriu um portal? A gente não sabia o que era. Era só um jogo, um ritual da revista da banca. Tinha um espelho, umas velas, um nome. Mas ela apareceu e pediu algo em troca. Meu irmão? Ele assentiu. Eu corri. Ele ficou. Meu corpo inteiro parecia feito de pedra. Senti um gosto amargo na garganta. Um grito preso. E agora? Agora ela quer terminar o que começou. Por isso você me casou? Porque só com você, ela pode voltar. Me afastei. Fui até o quarto. Tranquei a porta. Encostei na parede e chorei. Não era só horror. Era luto renascendo. Era amor traído. Era o passado me arrastando de volta. E no espelho trincado do armário, uma nova frase surgiu, embaçada, como sempre. Você é a única que pode deixá-la entrar. Fui à delegacia na segunda-feira. Sentei na cadeira de plástico dura, com o caderno do Rafael debaixo do braço e os olhos fundos de quem não dorme há dias. Quando o investigador me chamou, eu mostrei tudo. Os desenhos, os nomes, os triângulos, o espelho quebrado, os relatos das madrugadas. Contei sobre Eduardo, sobre o ritual, sobre a mulher de branco. Ele me ouviu até o fim. E então, recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: A senhora está dizendo que seu marido fez pacto com o espírito quando era criança e agora ele quer trazer essa entidade de volta? Com a ajuda da senhora? Assenti. Ele suspirou. Olha, dona Larissa, isso aqui é delegacia, não centro espírita. Se a senhora está se sentindo ameaçada, a gente pode abrir um boletim. Mas não tem crime aqui. Só imaginação demais. Me levantei. Agradeci. Saí com o mesmo vazio que entrei. Na rua, o dia estava nublado, mas o ar era denso, abafado. Um calor que parecia subir do asfalto. Fui direto à escola onde trabalho. Precisava falar com alguém que conhecesse o Eduardo de antes, de muito antes. A diretora, Dona Tânia, me recebeu com a gentileza de quem guarda histórias. Quando perguntei se lembrava do passado dele, ela franziu a testa. O Eduardo era um menino estranho, ótimas notas, discreto, mas tinha uma sombra. A mãe dele era doente, falava sozinha. Diziam que ela via o marido morto. Ele falava de uma mulher? Falava. Dizia que ela o seguia, que aparecia nos espelhos. Teve um episódio na 7ª série em que ele riscou o próprio rosto com uma lâmina. Quando perguntamos por quê, ele respondeu: para ela não me reconhecer. Fiquei gelada. A senhora lembra do nome do melhor amigo dele? Ela hesitou. Rafael. Era Rafael. Ficavam inseparáveis. Eu agradeci e saí com as pernas bambas. As peças encaixavam, mas o desenho final era monstruoso. Não era só sobre meu marido ser um assassino. Era sobre ele ter feito parte de algo que começou muito antes de mim e que agora me envolvia por completo. Tentei contar tudo à minha irmã. Marina me ouviu com olhos arregalados, a xícara de chá tremendo na mão. Larissa, você precisa sair de lá. Eu não posso, não ainda. Eu preciso entender até onde isso vai, até onde ele já foi. Ela me segurou pelos ombros. Isso não é um filme. Isso é a sua vida. Ele pode te matar. E se ele já matou? O silêncio entre nós foi mais forte que qualquer argumento. Ela tentou me convencer a dormir na casa dela. Recusei. No fundo, sentia que se saísse da casa, ela me buscaria. A mulher. Voltei naquela noite e encontrei a porta da frente entreaberta. Entrei devagar. Tudo estava exatamente no lugar. Nenhum sinal de arrombamento. Mas havia um cheiro. Odores de algo queimado, misturado com perfume barato e incenso vencido. E no chão da sala, desenhado em sal grosso, estava o triângulo. Com um objeto no centro, meu colar. O mesmo. Novamente. Eduardo não estava. Peguei o colar com cuidado, desmanchei o círculo, varri o sal. E foi nesse momento que ouvi um choro. Um som abafado vindo do andar de cima.
Subi as escadas com o coração martelando. A porta do nosso quarto estava fechada, mas havia luz por baixo. Bati. Ninguém respondeu. Girei a maçaneta. Trancada. Dei a volta pelo corredor. Entrei pelo banheiro que conectava ao quarto. E ali vi Eduardo, ajoelhado, de costas, com a cabeça baixa, murmurando palavras em uma língua que eu não conhecia. Diante dele, uma vela acesa e uma fotografia. A mesma mulher de branco. E ao lado da vela, algo que me fez gritar. Meu diário. Ele estava lendo minhas anotações, meus medos, meus planos. Virei para sair, mas ele se virou também. E quando nossos olhos se encontraram, eu não reconheci mais nada. Você destruiu o selo, ele disse com a voz arrastada. Agora ela está dentro. Dentro de quê? Ele apontou para mim. De você. Fugi. Saí correndo da casa, tropeçando nos degraus da escada, rasgando a blusa no portão. Corri até o ponto de táxi. Pedi que me levassem para a casa de Dona Benedita. Cheguei em prantos. Ela me fez entrar, trancou as portas e começou a entoar um ponto baixinho. Colocou um copo com água e vela sobre a mesa. Mandou eu sentar e não abrir os olhos. E ela entrou, precisamos saber onde. E como. Fechei os olhos. Senti o cheiro do mato molhado, o som de correntes, o frio da represa. E então, a voz. Não era Benedita. Nem era minha. Era a dela. Você estava lá. Você viu. E mesmo assim, esqueceu. Quando abri os olhos, Benedita estava caída no chão, desacordada. A vela tinha se apagado. E a água no copo estava vermelha. Do lado do copo, um bilhete molhado com caligrafia infantil. Você prometeu. E agora é tarde. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar em mim. Não de forma repentina, mas como uma mancha que se espalha lentamente pela parede. Eu esquecia onde estava. Pegava objetos que não lembrava de ter tocado. Às vezes, despertava em cômodos diferentes da casa, com as luzes acesas, a televisão ligada em canais que nunca assistia. Minha pele estava fria mesmo ao sol. Meus olhos, segundo Marina, pareciam sem dono. Evitei Eduardo. Ele também parecia me evitar. Nossas rotinas viraram um teatro de silêncio. Eu me escondia atrás de tarefas domésticas que não faziam sentido. Lavava roupas limpas, repetia listas de mercado. Sentava na sala e encarava a parede por horas, sem perceber o tempo passando. E dentro da cabeça, vozes. Não como pensamentos, mas como sussurros antigos, vindos debaixo da terra. Dona Benedita não atendeu mais. Fui até a casa dela 2 dias depois do desmaio. A porta estava aberta, mas a casa vazia. Vizinhos disseram que ela foi levada às pressas para o hospital. E depois disso, desapareceu. Um homem de branco, que ninguém conhecia, assinou a alta. Comecei a ter lapsos de memória. Perdia horas. Acordava com a roupa trocada, com os pés sujos de terra, mesmo sem ter saído de casa. Em uma madrugada, acordei diante do espelho do banheiro. Estava com a boca suja de sangue. Um filete escorria do canto dos lábios. Tentei limpar, mas minhas mãos tremiam. Quando olhei para o espelho, vi uma imagem atrás de mim. A mulher. Ela estava mais nítida agora. O véu branco caía até os pés. Mas sua boca, antes costurada, estava aberta. Sussurrou. Deixa eu falar por você. Desmaiei ali mesmo. Quando acordei, Eduardo estava ajoelhado ao meu lado. Tinha lágrimas nos olhos, mas não era dor. Era êxtase. Ela te escolheu, ele disse. Eu sabia que ia acontecer. O que você fez comigo? Ele acariciou meu rosto como se estivesse tocando um ídolo sagrado. Você é o receptáculo, o corpo onde ela vai renascer. E comigo, ela vai permanecer. Comecei a tremer, quis gritar, correr, mas o corpo não respondia. Era como estar dentro de mim, mais longe do controle.
como se minhas mãos fossem apenas ossos que alguém movia com linhas invisíveis. Aos poucos, percebi que não estava sendo possuída como nos filmes. Não havia gritos demoníacos, nem levitação. Era mais sutil, mais cruel. Eu sentia meus pensamentos sendo corroídos. Minhas emoções se embaralhavam. Um dia, queimei arroz e chorei como se tivesse perdido alguém. Outro, sentei na cama e ri durante minutos sem motivo. A entidade, seja lá o que fosse, não queria apenas meu corpo. Queria minha memória, minha identidade. As vozes ficaram mais frequentes. Eram várias. Às vezes crianças, às vezes velhos. E sempre repetiam a mesma palavra. Lembra? No meio de uma dessas alucinações, me vi novamente na represa. A cena se repetia. Rafael correndo em direção à água, o céu encoberto, o som de uma mulher cantando uma cantiga de ninar em iorubá. Mas agora havia um detalhe diferente. Eduardo também estava lá, menino. E eu, atrás de uma árvore, observando. Não era um acidente, era um ritual. E eu participei. Quando acordei, estava na cama, com o caderno do Rafael aberto sobre meu peito. Havia uma nova página escrita, com minha letra. Mas eu não lembrava de ter escrito nada. A porta precisa de sangue. O espelho precisa de memória. A carne precisa aceitar. Abaixo disso, desenhado a lápis, um rosto dividido ao meio. De um lado o meu, do outro, o dela. Nesse ponto parei de sair de casa. Tranquei janelas. Me afastei de todos. Marina me mandava mensagens desesperadas. Não respondia. Tinha medo de machucá-la. Não confiava mais nas minhas mãos, nem na minha boca. Certa madrugada, Eduardo me chamou para o quintal. A luz da lua era fraca, mas dava para ver que ele havia cavado um buraco no chão, perto da mangueira. Havia velas acesas ao redor. E dentro do buraco, algo embrulhado num pano branco. Está na hora, ele disse. Do quê? De aceitar, de lembrar. Ele me deu a pá. Eu não quis. Ele insistiu. Peguei. Com mãos trêmulas, removi a última camada de terra. Quando o pano se abriu, vi ossos. Pequenos. De criança. E o colar de Rafael no meio deles. Você ajudou a enterrar isso, Eduardo sussurrou. Ah, você bloqueou a memória. Mas o corpo lembra. E ela nunca esquece. Senti um calor subir pelas pernas como se a terra quisesse me puxar. Tentei fugir, mas meus pés não obedeciam. Caí de joelhos. E ela apareceu. Não com corpo, mas com presença. O ar ficou denso. O som sumiu. Tudo ao redor escureceu, como se o mundo tivesse piscado. E então, pela primeira vez, ela falou de dentro de mim. Agora eu lembro. Agora eu fico. Minha voz. Mas não era minha. Passei os 3 dias seguintes trancada no quarto, a janela coberta por cobertores e fita isolante, as frestas das portas vedadas com toalhas molhadas. Não que eu achasse que isso fosse me proteger dela, porque ela já estava dentro, mas porque eu precisava de silêncio. Silêncio absoluto. Porque no silêncio, eu conseguia distinguir o que ainda era meu pensamento e o que vinha dela. O nome, até aquele ponto, eu ainda não sabia. Nem o dela, nem o da coisa que estava tentando se fundir comigo. Só sabia que ela vinha de antes, de muito antes, do barro, da água parada, do lamento escondido nos fundos das casas. Eduardo tentava falar comigo, mas eu não deixava. Quando batia na porta, eu apenas respondia: Você já me deu para ela. Agora deixa eu morrer em paz. Mas ele não queria minha morte. Queria minha transformação. E talvez, no fundo mais escuro da minha alma, uma parte de mim também quisesse. Comecei a escrever em línguas que não conhecia. Acordava e via rabiscos nas paredes, no espelho, no chão do banheiro. Triângulos, espirais, símbolos que não se apagavam com água sanitária. Era como se minhas mãos continuassem trabalhando enquanto eu dormia. Perdi peso. O rosto afundou. Os olhos, escuros, fundos. Marina veio até a casa, bateu por 20 minutos, gritou. Eu não abri.
Só encostei no chão da sala e escutei ela indo embora com passos pesados e soluços contidos. Senti culpa, mas era uma culpa distante, como se fosse de outra vida. Às vezes eu me pegava sorrindo para o nada, às vezes chorando por memórias que não eram minhas. Nomes vinham à minha mente: Otávio, Maria do Socorro, Joãozinho da Luz. Gente que eu nunca conheci, mas cuja dor se instalava em mim como uma praga. Certa madrugada, abri os olhos e me vi em frente ao espelho, desnuda, com o corpo coberto por inscrições feitas com caco de vidro. Letras tortas, palavras antigas. Meu sangue escorria, mas não doía. E no espelho, ela me olhava de dentro. Ela, a mulher da represa, a mulher de branco, só que agora com rosto. E era meu. Era como se ela tivesse nascido ali, dentro de mim, com os pedaços da minha história, da minha infância negada, do meu luto abafado. Rafael, a promessa. Eduardo, o pacto. Eu, o selo. Ela sorria. Um sorriso que me partia ao meio. Saí cambaleando pela casa, a luz do corredor piscando. Na cozinha, Eduardo esperava. Tinha preparado café. Estava calmo, sereno, como um padre diante do altar. Você está linda, ele disse. Ela está completa. Quem é ela? Ele hesitou. Depois respondeu como quem recita um versículo proibido. Ela era a que esperava do outro lado, a que escutava os choros que ninguém ouvia, a que era jogada nos rios, enterrada nos quintais, calada nas madrugadas. Ela é a soma de todas. De todas quem? Das mulheres esquecidas. Chorei. Não de medo, mas de compreensão. A casa, naquele instante, parecia um útero. Quente, escura, viva. Eduardo se aproximou e colocou as mãos sobre meu ventre. Agora, você é a carne dela. E o que acontece comigo? Ele sorriu. Você vai ser esquecida. Acordei horas depois no chão da cozinha, com a boca cheia de terra e o gosto metálico do próprio sangue. Sozinha. Eduardo não estava mais ali, mas havia marcas de pés descalços no chão. Pés pequenos, de criança, indo da sala até o quarto. Segui as pegadas. Elas terminavam na parede do corredor. Uma parede onde, até aquele momento, nunca tinha prestado atenção. Era falsa. Atrás dela, escondida com madeira barata e tinta descascada, havia uma pequena porta. Eu quebrei o gesso com as mãos nuas. Sangrei. Mas consegui. A porta rangeu ao abrir. Dentro, um quarto minúsculo, sem janelas. Com um colchão manchado, paredes riscadas com símbolos e dezenas de objetos espalhados. Laços de cabelo infantis, sapatinhos, recortes de jornais sobre crianças desaparecidas. Todas no mesmo bairro, todas em anos distintos. No centro, uma boneca sem olhos. Na testa dela, meu nome. Entendi ali. Eu nunca fui a primeira. Eduardo fazia isso há anos. Preparava o espaço, escolhia a chave, oferecia e esperava. Mas comigo, algo saiu do controle. Ela ficou. Fiquei de joelhos e gritei até perder a voz. O grito ecoou pelas paredes como um eco ancestral. E então, ouvi passos atrás de mim. Não era Eduardo. Era Rafael, menino. Olhos tristes. Mudo. Apontou para a boneca. Aproximei-me. Atrás dela, colado com fita, havia um envelope. Dentro, uma carta. Escrita com a mesma caligrafia da infância. Minhas palavras. Que eu nunca lembrava de ter escrito. Se um dia você lembrar, é porque ela te deixou lembrar. E se lembrar, foge. Ela só quer ser vista. O resto, ela destrói. E no fim, desculpa por não ter te protegido. Assinei com meu nome, aos 12 anos. O que me quebrava não era o medo, era a lembrança. Agora, as imagens voltavam como facas afiadas. A árvore retorcida no quintal da casa de verão. A sombra que deslizava entre os arbustos. Rafael me pedindo para fechar os olhos enquanto ele falava com ela. E eu obedecendo. Sempre obedecendo. Porque ele era meu irmão,
E eu confiava, porque ele dizia que era só um jogo, só um jeito de conversar com a nossa avó que tinha morrido, só uma maneira de matar a saudade. Mas não era nossa avó, era outra coisa, e nós dois a vimos, e nós dois a ouvimos. Só que eu esqueci, ela fez questão disso. Eduardo sabia, e esperou a vida inteira que eu lembrasse. Voltei para o quarto secreto, aquele espaço escondido como um útero amaldiçoado. Em cada parede, uma lembrança devolvida. Desenhos de meninas com bocas costuradas, pequenos nomes escritos com sangue seco. Objetos comuns que ali ganhavam peso de relíquias. Uma meia com estrelinhas, uma pulseira com miçangas coloridas, um caderno com a capa rasgada de um colégio estadual. Todas meninas, todas sumidas, todas ligadas a ele. Mas entre elas, um item me paralisou. Uma foto minha com Marina, na frente da nossa casa com a legenda escrita à caneta. Ela não lembra, mas logo vai. Comecei a rasgar o quarto por dentro. Destruí a boneca, chutei o colchão, queimei os jornais com isqueiro de emergência. Os símbolos nas paredes pareciam se mover, contorcendo-se sob a luz do fogo. Saí tropeçando, as mãos cortadas, o peito ofegante, e liguei para a Marina. Preciso que você saia de casa agora. Vem pra cá. Mas não venha sozinha. Traga sal. E a fita cassete que papai guardava. Larissa, o que? Só vem, agora. Se você ainda me ama, vem. Desliguei. Preparei a casa. Desenhei os círculos com sal grosso ao redor das entradas. Acendi 7 velas. Tranquei o quarto secreto. Me vesti com a roupa mais simples que encontrei. E no espelho do corredor, escrevi com batom: se for preciso, me enterra. Quando Marina chegou, acompanhada do ex-namorado dela, o Felipe, policial civil, percebi que o tempo estava acabando. A noite já tinha caído, mas o céu parecia mais baixo. As nuvens pesadas, como se quisessem cobrir algo que ia nascer. Felipe entrou armado, desconfiado. Marina tremia. O que está acontecendo, Lari? Eu vou contar. Mas primeiro, me prende. Ela recuou. O quê? Me algema. Agora, antes que ela tome conta. Felipe hesitou, mas obedeceu. Usou as algemas do próprio cinto. Trancou minhas mãos nas costas. Me sentou na cadeira da sala. Agora explica. De um jeito que a gente entenda. Contei tudo. Não pulei nada. Os rituais, a represa, Rafael, a entidade, Eduardo, o quarto, os desaparecimentos. Mostrei a carta, os símbolos, as fotos. Mostrei a cicatriz no abdômen com inscrições que eu não lembrava de ter feito. Marina chorava em silêncio. Felipe tentava manter a postura. E onde está esse desgraçado? Ele vai voltar, hoje. Ela vai vir junto. E eu sou a porta. Felipe puxou o revólver. Marina segurava o terço com tanta força que sangrava entre os dedos. O que a gente faz? A fita do pai. Marina pegou a fita cassete. Um objeto velho, guardado com carinho, com a voz do nosso pai, gravada antes dele morrer. Era um áudio bobo, de uma manhã qualquer, onde ele cantava uma música que inventou para nos acordar. Pedi que colocassem no rádio, que tocassem agora. Felipe encaixou a fita. A música começou. A casa respondeu. As luzes piscaram. As velas se apagaram. O ar ficou frio. O chão tremeu. E então, um sussurro. Ele não deveria estar aqui. A voz não saiu da minha boca, mas era minha voz. Marina recuou. Felipe levantou a arma, mas tudo era inútil. Eduardo apareceu na porta, descalço, roupas rasgadas, o rosto manchado de algo escuro, os olhos brancos. A gente fez tudo certo, ele disse. Mas ela se apegou demais. Ele entrou no círculo de sal. O sal pegou fogo. Marina gritou. A casa gemeu. E eu senti ela se soltando. Larissa! Marina chorava. Fica comigo. Fica comigo. Mas a voz dentro de mim dizia outra coisa. Deixa eu ir.
Deixa eu terminar. E então, a memória final veio. Eu empurrei Rafael. Não por maldade, por medo. Ela me disse que se ele ficasse, ela iria embora. Eu acreditei. Mas ela mentiu. E ele morreu. E eu esqueci. Agora ela cobrava. Fechei os olhos. Pedi perdão. A mim mesma. Ao meu irmão. Ao meu corpo. Leva só a mim. Sussurrei. E tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, não reconheci nada. A sala estava igual, mas não era a mesma. As cores pareciam apagadas, como se alguém tivesse drenado todo o pigmento do mundo. As paredes respiravam, de verdade. Inflavam e desinflavam devagar, como pulmões cansados. O som da fita cassete ecoava de maneira distorcida, como se a música do meu pai estivesse sendo tocada debaixo d'água. Felipe e Marina não estavam mais ali. Chamei por eles, mas minha voz saiu abafada, como se minha garganta estivesse cheia de terra. Marina? Felipe? Nada. A sensação era a de estar dentro de um sonho. Mas não um sonho meu. Um sonho dela. Levantei devagar, sentindo o peso das algemas nas mãos. Elas estavam molhadas. Passei a língua nos lábios e senti gosto de barro. Meu coração começou a bater forte, como se tentasse acordar um corpo que não queria despertar. Caminhei pela sala e vi que o espelho do corredor estava completamente embaçado, mas havia algo escrito nele. Não com batom, não com dedo, com unha. Riscos profundos que quase quebraram o vidro. O que você matou está voltando. Senti o chão vibrar sob meus pés, como passos, como algo subindo pelas fundações da casa. Fui até a porta da frente. Estava aberta. A rua, vazia. Sem carros, sem postes, sem vento. Apenas uma estrada longa, cinzenta, com árvores retorcidas dos dois lados. Como se o bairro tivesse sido arrancado do mundo. E no fim da rua, uma figura. Pequena, magra, roupas encharcadas. Rafael, aos 13 anos. Exatamente como no dia em que desapareceu. Ele caminhava devagar, os pés arrastando na terra seca. A água escorria do cabelo, do pescoço, das mangas da camiseta, como se ainda estivesse submerso, como se ainda estivesse morrendo. Lari! Ele chamou, mas não abriu a boca. A voz veio do mundo ao redor, ecoando nas árvores, no chão, no meu peito. Quis correr até ele, abraçá-lo, pedir perdão, mas meus pés estavam fincados no chão, como raízes, e então percebi. Não eram raízes. Eram mãos, pequenas, pálidas, agarrando meus tornozelos. Olhei para baixo. Mãos infantis saíam da terra, segurando minhas pernas. Algumas com pulseiras coloridas, outras com dedos faltando. Todas geladas. As crianças desaparecidas. De repente, Eduardo surgiu ao meu lado, como se tivesse brotado da sombra do portão. O rosto dele agora tinha duas expressões sobrepostas. A dele e outra. Uma máscara de mulher por cima, translúcida, sorrindo com rancor acumulado. Ela abriu o caminho. Ele disse como um sacerdote fanático. Agora falta você aceitar. Aceitar o quê? Ele inclinou a cabeça e os olhos ficaram totalmente brancos. Que não existe inocência no esquecimento. As mãos das crianças apertaram meus tornozelos com força. A dor subiu como um choque. Tentei me soltar, mas elas eram impossíveis de arrancar. Rafael se aproximou mais. Agora, eu via detalhes que antes não percebia. A marca roxa na têmpora, o corte no lábio, a água pingando dos dedos. A morte dele não tinha nada de pacífica. Eu tentei te proteger, ele disse, mas você me entregou. Senti meu peito apertar. Eu era só uma criança, Rafa. Eu não sabia. Você sabia. No fundo, sabia. Porque ela disse, e você acreditou. Ele ergueu a mão. A palma estava rasgada, como se tivesse sido segurada por algo muito forte no momento final. Ela prometeu que, se eu fosse, você ficaria livre.
As mãos nos meus tornozelos subiram, agora chegando aos meus joelhos, puxando, arranhando, pedindo. Eu fiz isso com você, murmurou uma voz atrás de mim. Virei. Era a mulher do véu, agora sem véu. Seu rosto era uma mistura de muitos rostos. O de uma mulher indígena, o de uma adolescente branca, o de uma senhora negra. Era como se ela fosse a soma de todas as mulheres esquecidas, silenciadas, enterradas em vida e em morte. Todas num só corpo. Ela sorriu. Você me chamou. Você sempre me chamou. Eu nunca te chamei. Chamou quando acreditou que podia apagar a dor. Chamou quando mentiu para si mesma. Chamou quando fingiu que não viu seu irmão sendo levado. Todo silêncio é um chamamento. A respiração me faltou. Eduardo se ajoelhou diante dela, num gesto de devoção absurda. Agora ela está completa. A carne, a memória, o sacrifício. Eu não vou ser sua porta, eu gritei. Eu não vou. A mulher aproximou o rosto do meu. O calor dela era nauseante, como ar preso dentro de uma sepultura. Você já é. As mãos das crianças puxaram com mais força. O chão começou a se abrir ao redor de mim. Um buraco, um túmulo. Rafael ergueu a outra mão, e nela estava o colar que ele havia enterrado por mim. Este é o selo, ele disse. Você precisa quebrar, ou ela volta inteira. Eduardo gritou. Não! A mulher sussurrou no meu ouvido. Se quebrar, você morre. Se não quebrar, todos morrem. Mas eu volto. É isso que você quer? A escolha era impossível. Morrer para impedir algo muito maior. Ou sobreviver, mas permitir que ela entrasse no mundo. Lembrei de Marina, do Felipe, da minha mãe, das crianças que me seguravam, do meu irmão. Meu corpo todo tremia. Peguei o colar das mãos de Rafael. O chão engoliu meus pés, até os tornozelos, até as canelas. O buraco queria meu corpo. Eduardo avançou. A mulher gritou. E eu quebrei o colar. O estalo do cordão soou como um trovão, e então tudo explodiu em luz. Não luz branca, luz vermelha, como sangue fervendo, como o coração de alguém que acorda depois de muito tempo. E eu senti meu corpo despedaçar, mas também senti algo escapar de mim. Algo antigo. Algo que finalmente estava livre. E não era eu. Agora ela escolhe a forma que quiser, sussurrou Rafael. E desapareceu como poeira levada pelo vento. O mundo se apagou. E eu fui junto. Despertei com o gosto metálico de sangue na boca e a sensação de terra úmida entre os dentes. O mundo ainda estava escuro, mas não era o mesmo vazio da possessão. Era noite real, concreta. A casa, intacta. Ao menos em aparência. Marina estava ao meu lado, de joelhos, chorando e gritando meu nome. Larissa, pelo amor de Deus, abre o olho! Fala comigo! Tentei levantar, mas todo o meu corpo gritava. Doía como se eu tivesse sido rasgada e costurada de volta. Meus pulsos tinham marcas fundas. Das algemas? Não lembrava de tê-las tirado. A fita cassete havia parado. Só o barulho seco do fim do rolo girando no aparelho. Felipe estava caído próximo à porta. Vivo, mas inconsciente. O revólver dele jazia ao lado da mesa, descarregado. E Eduardo? Eduardo não estava mais ali. O círculo de sal estava quebrado. Uma marca chamuscada atravessava o piso da sala até a porta da frente, como se algo tivesse sido arrastado. Ou como se alguém tivesse sido puxado. O que aconteceu? Sussurrou Marina. Eu ouvi sua voz mudar. Eu ouvi você falando. Outra língua. Mas ao mesmo tempo, era você. E não era. Eu respirei fundo, com dificuldade. Ela tá solta. Quem? Aquela que ele cultuava. Aquela que eu ajudei a libertar quando era criança. Ela não precisa mais de mim agora. Ela tem nome. E ela tem forma. Marina me ajudou a ficar de pé.
Cada músculo doía. Mas o pior era o silêncio ao redor. Um silêncio que não era ausência de som, era ausência de presença. Era como se a casa estivesse vazia demais, como se algo tivesse sugado a vida de tudo. Precisamos achar Eduardo, falei. Acha mesmo que ele está vivo? Eu acho que ele se ofereceu. Como recipiente, como oferenda final. Mas não era ele que ela queria, era eu. Só que eu quebrei o selo. Marina olhou para mim como quem encara alguém que voltou do inferno. E agora? Agora a gente termina isso. Pegamos sal, velas, fósforos, um galho de arruda que ela guardava no carro e voltamos à casa de Dona Benedita. Quando chegamos, a porta estava entreaberta. Lá dentro, tudo havia sido revirado. Mas havia um rastro, uma linha de sangue seca que atravessava o chão e levava até o antigo altar dela, agora coberto por panos pretos e copos vazios. No centro, uma oferenda deixada às pressas. Farofa, velas pretas, uma pena de galinha ensanguentada e um bilhete, escrito com a mesma caligrafia que eu vi no espelho semanas antes. Se quiser fechar o que abriu, tem que voltar onde tudo começou. O lago, a represa. O verão de 1998. Atibaia. 3 horas de viagem. Fomos de carro, com Felipe ainda grogue no banco de trás, acordando aos poucos, sem lembrar de nada. A estrada era deserta. E o céu? O céu parecia nos seguir. Nuvens baixas, pesadas, quase negras, como uma capa de veludo estendida sobre o mundo. Chegamos ao antigo sítio da família, hoje abandonado. O mato tomava conta. A casa, em ruínas. Mas o caminho até a represa ainda estava lá, escondido entre os arbustos como uma cicatriz antiga. Eu segui na frente. Cada passo era uma memória enterrada ressurgindo. Cada cheiro, cada pedra, cada folha úmida. Quando chegamos à margem da água, ela estava parada, espelhada, sem nenhum reflexo nosso, como se não estivéssemos mais ali. No centro do lago, havia algo. Um corpo, boiando de costas. Eduardo. Ele tá morto? Perguntou Marina, com a voz embargada. Ele tá servindo. Servindo a quem? A ela. Acendi as velas, desenhei os símbolos com sal e falei os nomes das meninas cujos objetos estavam no quarto secreto. Cada nome, uma perda. Cada nome, uma dívida. O que você tá fazendo? Chamando o que ela não pode controlar. O quê? Memória. O ar ficou denso. A água começou a ferver no centro do lago. Eduardo se contorceu. O corpo dele, rígido, começou a flutuar como se estivesse sendo erguido por fios invisíveis. E então, ela falou, não com som, mas com presença. A floresta gemeu, as árvores se curvaram, as velas apagaram ao mesmo tempo, e no reflexo da água vimos ela, rosto múltiplo, mãos feitas de galhos, cabelos como lama, olhos vazios e infinitos, e em cada movimento, o eco de gritos esquecidos. Você não pode me apagar, disse a voz dela. Eu sou o que sobrou. Mas não é mais aqui que você vai ficar. Tirei do bolso o último objeto que restava, o espelho do altar, trincado, mas inteiro o suficiente para refletir. Mostrei a ela. Ela parou, porque no reflexo ela era apenas dor. A forma dela dissolveu. Marina começou a entoar uma reza que nossa avó cantava, uma mistura de ladainha com cantiga de ninar. Eu continuei. E Felipe, mesmo sem entender, ajoelhou no barro e bateu a mão no chão 3 vezes. A água do lago se agitou. Eduardo gritou. Um som de homem e de algo mais. E então, tudo explodiu em silêncio. O corpo dele afundou. A água voltou à calma. E a floresta, pela primeira vez, ficou em paz. Voltamos em silêncio. Na estrada, nenhuma palavra foi dita. Sabíamos que havia terminado, mas nada parecia alívio. Voltar para casa foi como entrar em uma fotografia antiga. Tudo parecia no lugar, mas nada tinha vida.
A sala ainda tinha manchas no piso onde o sal queimou. O corredor ainda carregava o risco da unha que escreveu no espelho. A cozinha cheirava a vela apagada. E o quarto parecia respirar um pouco menos. Marina ficou comigo naquela primeira noite. Felipe, ainda abalado, voltou para casa, prometendo retornar pela manhã. Eu disse que ficaria bem. E por algum motivo que até hoje não entendo, ela acreditou. Mas quando a casa ficou só comigo, o silêncio mudou. Não era ameaça, não era presença, era vazio. Um vazio tão profundo que me deu náuseas, como se pela primeira vez eu não estivesse sendo observada. E a ausência dela doeu mais do que qualquer terror. Sentei na cama, abracei os joelhos e esperei algo acontecer. Qualquer coisa, um sussurro, um arrepio, um reflexo estranho no espelho. Mas nada veio. A sensação era de abandono. De repente, tudo o que vivi parecia um sonho mal costurado. Mas a cicatriz no meu abdômen, os desenhos na parede, o cheiro de terra nas unhas diziam o contrário. Aquilo tinha acontecido. Eu tinha sido invadida. Ela tinha vivido através de mim. E agora, eu era só eu. Mas quem eu era depois disso? Fui até o espelho do corredor. O vidro estava trincado, mas limpei a superfície com a ponta da manga. Meu rosto apareceu. Olheiras profundas, pele pálida, olhos que pareciam ter visto séculos. Por um instante, pensei ver ela atrás de mim. O véu, os olhos escuros. Mas quando virei, estava sozinha. Sozinha, mas livre. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Sentei na sala e encontrei o caderno do Rafael no chão. Abri na última página, onde ele tinha desenhado aquele rosto dividido. Metade meu, metade dela. Toquei a borda do desenho e senti um arrepio subir pela espinha. Mas não vinha dela. Vinha de mim. Porque a parte do rosto que era minha, não parecia minha. Ela sorria de um jeito estranho, como se soubesse algo que eu ainda não sabia. Passei os dedos pela marca e aquilo me deu mais medo do que tudo o que vivi na casa. Meu celular vibrou. Marina, cheguei bem. Te amo. Não dorme sozinha amanhã. Respirei fundo. Quase respondi. Quase disse que precisava dela. Mas algo em mim, talvez instinto, talvez trauma, pediu silêncio. Fechei o caderno. Fui até a cozinha beber água. E então percebi. O pano da janela estava mexendo, mas não tinha vento. Caminhei até lá devagar, o copo tremendo na mão. Levantei o pano e vi o quintal iluminado pela luz amarelada do poste da rua. Tudo calmo, tudo quieto. Até que notei um detalhe. A terra próxima à mangueira, o exato lugar onde encontrei os ossos, estava mexida, revirada. Como se alguém tivesse cavado. De novo. E do meio da terra, algo brilhava. Um pingente. O pingente do meu irmão. Arrepios subiram pelas minhas costas. O pingente tinha sido levado pela água, perdido na represa. Afundado junto com ele. Eu tinha visto. Eu tinha quebrado o colar. Então o que aquele objeto estava fazendo ali, quase à superfície? Estendi a mão para pegar. Mas quando meus dedos chegaram perto, a terra ao redor dele se moveu, como se respirasse. Dei um passo para trás. A lâmpada da rua piscou. O silêncio foi engolido por um som baixo, grave, como um murmúrio vindo do chão, um sussurro infamiliar, mas feminino. E ele dizia meu nome. Lari, Sa. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu pensei ter vencido. Pensei que quebrar o selo, enfrentar a represa, encarar o passado, entregar Eduardo, seria suficiente. Mas ela não queria o corpo. Não só isso. Não mais. Ela queria o lugar, o eco, a permanência. E aquele sussurro que eu tentei silenciar desde criança, voltou com a força de quem nunca foi embora. Você... chamou. De novo. Deixei o copo cair. Ele quebrou no chão. Deus do céu. Eu não estava livre. Porque ela não estava presa. Ela estava solta.
E agora que tinha sido arrancada do meu corpo, precisava de outro, ou de todos. A mangueira balançou, as folhas se mexeram, a sombra da árvore se alongou pelo quintal, deformada como um braço, e então algo ergueu a cabeça para fora da terra. Primeiro uma mão, pequena, de criança, depois outra, e outra, e outra. 4 mãos, depois 6. Elas se apoiavam na terra, como se estivessem tentando sair debaixo do chão. Um rosto surgiu, uma menina, sem olhos, a boca costurada com linha grossa, e atrás dela, no escuro, outras silhuetas se contorciam. As desaparecidas, as esquecidas, as enterradas, todas juntas. Olhei para dentro da casa, como se pudesse correr, mas a porta se fechou sozinha, trancando-me do lado de fora. As vozes se alinharam, sussurrando em uníssono, numa língua que parecia água batendo em pedra. A porta abriu. A porta abriu. A porta abriu. E no centro das sombras, a forma dela surgiu. Agora completa. Agora forte. Agora livre. Seus olhos vazios encontraram os meus. E ela sorriu. Um sorriso que eu reconheci. O meu. A história recomeça onde a sua terminou. Disse a voz que era minha e não era minha. E eu ainda preciso de você. A luz do poste queimou num estalo, e a escuridão me engoliu. Fim, por enquanto.